o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, boa noite a todos. Vamos começar a nossa reunião. Como página preparatória da prece inicial, nós vamos ler a lição 49 do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, que fala assim: muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, vinculando ideias e opiniões malsãs, tornando-se estafeta da insensatez. Permanece discreto diante dos maledicentes e injuriosos, que te testam as resistências, trazendo-te mensagens infames, a fim de levarem a outrem distorcidas as tuas palavras. O silêncio em tais circunstâncias é como o algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. No caso de teus amigos, aquele que te trazem o lixo da notícia maldosa. Graças a Deus, Senhor, bendita seja a tua misericórdia, que permite que estejamos reunidos em teu nome para mais uma vez, unidos em pensamentos e em sentimentos elevados, possamos refletir a respeito de mais uma pérola do teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que sejamos intuídos, inspirados pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos anjos guardiães, para que possamos absorver destas reflexões que faremos em união de pensamentos e sentimentos, as lições valorosas, fundamentais, para que possamos consolidar o reino de Deus no nosso íntimo e caminharmos rente no nosso processo evolutivo, que é para isso que nós estamos encarnados. Graças a Deus, que assim seja. Que a tua paz, Mestre Jesus, esteja conosco sempre. Bom, queridos e queridas do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, um abraço, um beijo caloroso dos companheiros do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão. Tenhamos certeza de que estamos todos juntos nesta caminhada, nessa nossa trajetória tão venturosa e tão bendita que o nosso Pai Celestial nos permite neste momento. O argueiro e a trave no olho, ou o cisco e a trave no olho. É tudo o mesmo significado. São questões de palavras. É o assunto que nós vamos reflexionar neste momento. Ele se encontra nos itens 9 e 10 do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos ver esses textos dentro do contexto deste capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Jesus Cristo, naquele que é o mais importante dos seus discursos, que são as balizas do reino de Deus, ou seja, os fundamentos que regem a nossa existência, as nossas relações,
como um todo, que é o Sermão da Montanha, principalmente as bem-aventuranças. Ele começa nos chamando a sermos pobres de espíritos, para termos o reino de Deus. Ou seja, tomarmos consciência do quão orgulhosos e egoístas ainda somos, porque a nossa ignorância, com ignorância aqui, como a gente está falando, é falta de conhecimento, qual o Livro dos Espíritos nos ensina, que Deus nos criou simples e ignorante, que de reencarnação em reencarnação nós vamos aprendendo estas realidades da verdadeira vida, da vida em abundância, que o Cristo exemplificou e nos convida a espraiarmos na nossa trajetória como um todo. E aí ele fala que o primeiro passo é esse, ou seja, começarmos a trabalharmos a humildade, colocarmos os pés na terra, os pés no chão e vermos o quanto nós precisamos nos esvaziar de todas as certezas, de tudo aquilo que a gente traz de convicção, que formam nossos hábitos, nossos pensamentos que tanto nos prendem à matéria, e darmos uma chance ao Evangelho do Cristo. Pobreza de espírito é isso. É nos pertencermos e nos conscientizarmos de quão orgulhosos somos ainda, o quanto o egoísmo ainda ocupa um espaço bastante significativo em nossos corações e, de alguma forma, pautam os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, a forma como a gente vê as nossas relações com o próximo. Feito isso, nós tomamos consciência de que somos responsáveis por todos os atos que nos acontecem. Daí, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. É quando a gente vê que tudo que nos acontece é responsabilidade dos nossos atos, da vida presente, da vida pretérita, mas, sobretudo, um salto qualitativo nós damos nesta visão, porque nós vamos ver que todas as dores, todas as situações que, do nosso ponto de vista, são difíceis, árduas, complexas, são ferramentas pedagógicas que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos permite passar, porque são educativos, porque nos permite justamente a reflexão do porquê isto está acontecendo comigo e começarmos a mudar justamente toda esta visão que nós temos de mundo e trabalharmos na nossa transformação moral e também começarmos a dominar as nossas más inclinações. Ao fazermos isso,
a gente começa a ter equilíbrio. Porque equilíbrio, queridos e queridas, significa aquilo que hoje em dia a gente até chama de resiliência, ou seja, nós vamos ter dores, nós vamos ter aborrecimentos, nós vamos ter problemas, mas lá no fundo do nosso coração, nós sabemos que, paulatinamente, nós vamos voltar a uma situação de calma, de serenidade, de harmonia. Que essas situações não vão nos desestruturar, porque nós já sabemos que são o quê? Processos educativos e que são passageiros e que existem justamente para que nós fortaleçamos cada vez mais as virtudes dos céus. Com isso, a gente entende efetivamente como funciona a justiça de Deus. Então, nós vamos ser aqueles que vamos ter fome e sede de justiça e vamos ser saciados, porque nós vamos começar a ver o nosso próximo como um irmão em humanidade, encaminhada como nós. E que a gente vai começar a tomar consciência que cada um traz as suas complexidades e que as vivências deles, os seus comportamentos, as suas atuações, as suas ações diante de tudo que acontece com eles é fruto da trajetória e do equipamento emocional, psíquico, cognitivo que ele traz construído. E que ele, como nós, está também submetido na justiça misericordiosa de Deus. Daí, a gente começar a ter o nosso coração dominado, começar pela misericórdia, porque misericórdia significa ter o coração condoído pela miséria do próximo. E por que a gente vai receber misericórdia? Porque nós tomamos consciência de que nós somos moralmente tão miseráveis como quaisquer companheiros que estejam nessa trajetória reencarnatória qual nós estamos. Todos trazemos nossas dores, todos estamos reencarnados na tentativa de nos melhorarmos. Mas o mais importante de tudo, nós temos a consciência de que esse processo está sendo coordenado pelo Mestre Jesus de acordo com a vontade de Deus. A gente começa a tomar consciência de que justiça só é da alçada de Deus. E outra coisa muito importante, nós também vamos percebendo, e é isso que a gente vai falar esta noite, de que Deus olha, mas muito, muito mais pelo bem que a gente já pode fazer, por isso que Ele permite que nós estejamos lidando com essas dificuldades, ou que nós estejamos construindo os aparatos necessários para que, em outras existências,
nós possamos estar trabalhando este bem. Somos terrenos sendo cultivados pelo jardineiro divino, como uma das lições do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o Cristo Consolador, né? Eu sou o jardineiro divino. Ele está cultivando em todos os corações as sementes do bem. E a eclosão cabe a ele caminhar. E conscientes disso, nós podemos ser os instrumentos que vamos ser o amparo desses irmãos, para que eles possam se permitir fazer parte desse jardim. Daí, Jesus, no seu amor supremo por nós, nos darmos este conselho, que nós vamos ler agora. Nós vamos ler o item 9 e também o item 10, porque eles são curtinhos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos fazer algumas reflexões em cima do texto. Então, vamos. O argueiro e a trave no olho. Como a gente já falou, argueiro é um cisto. E aí Jesus está fazendo o uso de uma figura de linguagem, de uma comparação hiperbólica, ou seja, bem contrastante, para nos chamar a atenção disso. E aí a gente vai ler que ele vem explicando essas questões. O item 9 é uma perícope do Evangelho segundo Mateus, que se encontra no Sermão da Montanha, que é no capítulo 7, do versículo 3 ao 5. E assim nos fala o apóstolo. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixe-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, o que Jesus está querendo falar para a gente, em essência? Rápido, antes da gente entrar aqui, só vou fazer um comentário. A misericórdia tem 4 características fundamentais e que a gente encontra aqui nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgar, não condenar, perdoar e doar. Não julgar, não condenar, perdoar e doar. Então, Jesus está nos convidando a isso. Ele não está dizendo que não nos é lícito mostrarmos quando alguém está incorrendo em erro, mas ele está nos chamando, antes disso, a nos questionarmos qual é a nossa motivação para fazer isso. Por que somos tão críticos? Às vezes chegando a ser um pouco cruéis com o nosso próximo. O que nos motiva a apontar o dedo na ferida do companheiro? É isso que Jesus está falando. Será que a gente não traz essas questões que a gente aponta no outro lá no fundo do nosso coração e que nós estamos precisando tratar dela?
permitir que Jesus faça o cultivo necessário em nossos corações para nos libertarmos destas questões, e aí sim nós estaremos aptos a sermos aquele, a ajudarmos os nossos companheiros a tirarmos o cisco do olho. Lembremos que Jesus diz que para sermos perfeitos, ou seja, fazermos aquilo para o que nós fomos criados, que é fazer o bem, trabalhar na obra de Deus e sermos felizes, precisamos amar os nossos inimigos, orando por eles e desejando todo o bem para eles. São esses os critérios que fazem com que nós critiquemos o nosso próximo. Ou é aquilo que eu acho que é certo? É a isso que Jesus está falando. Por isso que ele chama de hipócrita. É hipócrita no sentido de que nós estamos enganando a nós mesmos. E com isso, a gente fica estacionado no nosso processo reencarnatório e não dá um passo qualitativo no nosso progresso espiritual. É a isso que Jesus está nos chamando. Tanto é que olha o que os espíritos nos falam. Item 10. Uma das insensatezas da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Né? Então, como aqui ele fala da humanidade. E como nós, vendo o panorama do mundo, não é? Como nós cultivamos ódios, como nós cultivamos preconceitos e como nós analisamos o comportamento de outros companheiros, de outras nações, às vezes dentro do próprio país, como inferior ao nosso, como equivocado, tendo o nosso ponto de vista. Se nós estivéssemos no lugar desses companheiros, dessas companheiras, como é que nós nos sentiríamos? Se nós abrirmos o nosso coração para escutarmos os clamores desses companheiros e dessas companheiras, será que nós não estaríamos mais ricos enquanto humanidade? E aí a gente pode abrir os nossos corações para recebermos as intuições, as inspirações dos nossos amigos espirituais para efetivamente estarmos agindo com o coração da misericórdia. Né? E aí Kardec continua. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Né? A gente ainda está muito preso numa noção de caridade em doar coisas materiais para as pessoas. Não que isso não seja válido, claro que é. Nós estamos vivendo um momento, né, de vida em que tem muita gente
passando pelo processo de insegurança alimentar extrema e que necessitam, sim, dessas doações. Né? Tem companheiros e companheiras nossas que estão necessitando até mesmo de uma ajuda financeira para poder pagar suas contas, disso tudo. Nós não estamos falando contra isso. Mas será que a gente realmente para refletir sobre a questão 886 do Livro dos Espíritos, que a gente repete tanto, né? Que é o conceito de caridade segundo Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas incondicionalmente. Será que a gente percebe, toma consciência disso? Será que a gente já percebeu que essas 3 virtudes que constituem a caridade, no fundo, elas são benéficas para aquele que as pratica? Porque nós nos esvaziamos de ressentimentos, de mágoas, do olhar malicioso para com o outro. Nós nos abrimos para aquilo que nós fomos feitos, para o amor. Porque se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós estamos aqui para amar e nos permitirmos esse amor como um todo. E é isso que vai salvar a humanidade. Os espíritos falam isso o tempo todo. A gente vê isso de ponta a ponta em todos os livros da codificação espíritas e nas obras subsidiárias 7. E continuando. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses 2 sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho também é a negação de muitas virtudes. Então, a gente está vivendo esse momento em que nós estamos numa turbulência de emoções, de sentimentos, de vivência. Toda hora acontece uma coisa aqui, outra ali, pá. Não é para nós guerrearmos com os nossos irmãos, mas é para nós avaliarmos o quão orgulhosos nós somos e o quanto esse nosso orgulho se espraia e forma essa psicosfera. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Após a Tempestade, se eu não me engano é o capítulo 4, é o capítulo 3 ou 4, que se intitula Poluição e Psicosfera. O espírito Joana de Ângeles fala que a pior poluição que nós causamos são os nossos pensamentos, justamente moldados por esse orgulho que empesteiam a psicosfera e causam todos esses males que estão aí. Daí o Cristo fala para a gente, tira a trave do teu olho, tira a trave do teu coração, começa a trabalhar nisso, que aí a gente vai se esvaziando, vai se empobrecendo de espírito e vai permitindo que o reino de Deus cada vez se consolide mais, e aí sim nós vamos poder estender a mão para o nosso próximo para que ele possa se alavancar e ter uma caminhada mais tranquila, mais esperançosa de que ele está em processo, como nós estamos, e muitos, e a gente tem a consciência que nós já estivemos no mesmo patamar do que muitos que estão aí,
E agora a gente já pode ter essa visão, já pode estar tendo essa discussão, que ela é extremamente sofisticada, extremamente madura e lúcida. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo domínio das suas más inclinações. E Kardec termina assim. Ele se encontra, falando do orgulho, na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo do progresso. Nós estamos vivendo um momento por vindouro da humanidade, que é esse processo de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, enquanto, como a gente está falando, essa turbulência, que é justamente para nós irmos nos libertando deste orgulho, dando uma chance, tomando consciência dele, abrindo o coração para a pobreza de espírito, que é a humildade, que permite que os bons espíritos que circundam o nosso planeta possam nos utilizar como instrumentos para que o amor de Deus se faça cada vez mais forte nos nossos corações e ao nosso redor. Missão do homem inteligente na Terra. Em essência, é isso, para isso que Jesus está nos convocando. E para terminarmos e encaminharmos para a nossa prece final, nós vamos ler um trecho do texto do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamado O Olhar de Jesus, que é um comentário de Emmanuel justamente sobre o argueiro e a trave no olho, que se encontra aqui está dizendo que eu estou com o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, né? Que foi editado na revista Reformador de janeiro de 1956. E fala assim, né? Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. Aí ele faz as seguintes ponderações. O mestre divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana, e nem com a gente, porque senão nós não estaríamos trabalhando na sua seara. Ele vê aquilo que a gente tem de bom, porque o que a gente tem que expurgar, os nossos vícios, né, as nossas tendências negativas, só vão ser expurgados à medida que a gente vai elaborando e consolidando o bem em nossa vida. É fato. É fato. É assim que se destrói o mal. É assim que a gente faz com que o amor reverbere cada vez mais nas nossas existências, seja de fato a nossa realidade. Porque o mal é questão da nossa ignorância. E ignorância é processo de aprendizagem, é com o tempo. E aprendizagem no bem, que é o que nós estamos fazendo. E aí ele fala assim, Emmanuel, em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe, desse modo, a visão que passa, de novo, a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada,
que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição eterna. E aí ele continua, a gente não vai ler tudo por causa do tempo, mas a gente queria fazer 2 ponderações com relação a isso aqui. Como é que nós vemos os nossos companheiros e companheiras que passam por limitações cognitivas, limitações físicas? A gente fica especulando, será o que eles fizeram na vida passada para estarem passando por isso daí? Ou nós estamos já conseguindo enxergar qual Jesus fez com Bartimeu, que não vê o pobre coitado cego, mas um irmão em luta redentora, e que aquele processo foi tão grandioso para o coração dele, que permitiu que ele enxergasse além. Por isso que lhe fora restituída a visão. Vamos ver um exemplo. A gente tem lidado com um grande número de autistas, né? Companheiros e companheiras que são portadores de algum nível do espectro autista. Como é que a gente vê esses companheiros? Como é que a gente vê essas famílias? Nós estamos fazendo essas cogitações, será que ele deve ter abusado da inteligência, isso e aquilo? Ou nós estamos vendo ali o reencontro de uma constelação familiar em que todos estão aprendendo a amar e fortalecendo esses laços? Olha o argueiro nos nossos olhos. Como nós vemos esse momento de tanta permissividade, a gente pode falar assim, com relação à sexualidade e tantas coisas que estão passando pelo mundo. Nós estamos condenando, horrorizados, falando ou pensando assim, nossa, quando desencarnar, como essas companheiros vão sofrer na espiritualidade? Ou a gente já consegue ver como Jesus viu em Maria de Magdala, que no fundo, são pessoas sedentas por amor. Que precisam de um olhar amoroso, que não tem da nossa sociedade, e a gente se inclui, para que possa robustecer essa capacidade de amor. E se tornarem grandes colaboradoras do Cristo com Maria de Magdala. Você já parou para pensar sobre isso? Olha o argueiro no nosso olhar. E olha como tira, como as coisas têm um outro panorama, um outro colorido. Só mais mais 2 aqui que ele colocou. Em Pedro, no dia da negação, não repara o cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz invigilante a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o com o tempo no baluarte seguro do Evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Será que nós não estamos nesse barco de Pedro? Tantos companheiros nossos? Como é que nós estamos vendo os nossos companheiros e companheiras que ainda não conseguiram voltar para o presencial da nossa casa espírita? Nós estamos tendo um olhar crítico, considerando-os acomodados ao virtual? Ou nós estamos estendendo as nossas mãos, olhando com eles, com o olhar da indulgência, que é aquele olhar doce,
que fala assim: compreendo o momento em que você está vivendo e estou aqui para te apoiar. Continuo contigo até que você esteja preparado para voltar. Certo? São esses os convites que Jesus está nos fazendo quando Ele nos convoca a tirarmos as traves dos nossos olhos, para que nós possamos tirar com bastante delicadeza o cisco do olho do nosso irmão. Que assim seja, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, sob o amparo dos nossos amigos espirituais, podendo conversar um pouquinho sobre o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que o teu amor aqueça os nossos corações, os corações dos nossos queridos e queridas, familiares, encarnados e desencarnados. E que teu amor, Senhor, seja a luz, a iluminar, a caminhada de todos nós nesse nosso querido planeta escola, que é a Terra. Mais uma vez, só temos a agradecer e bendizer a misericórdia de Deus, que permite que estejamos reunidos em seu nome, sob teu amparo, sob tua luz. Graças a Deus, que assim seja. Muita paz para todos e muito obrigada por mais esta oportunidade. Até a próxima. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!